Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Aprenda o Simple Past de uma vez por todas. Existem várias formas de falar que algo aconteceu no passado, e o Simple Past, passado simples, é a mais comum. O Simple Past é usado para enfatizar uma ação que se iniciou e terminou no passado. I play basketball on weekends. Eu jogo basquete aos finais de semana. Essa frase está no presente. I play. Eu jogo. Agora veja uma frase parecida no passado. I played basketball last weekend. I play, presente. I played, passado. Perceba na segunda frase o ed logo após o play. I play, presente, eu jogo. I played, passado, eu joguei. O verbo play, jogar, ganhou a terminação ed para ficar no passado. Ele é chamado de verbo regular. Os verbos regulares ganham a terminação ed, d ou ied quando colocamos eles no passado. Alguns exemplos. Work, trabalhar. Passado, worked. Veja o final com ed. Like, gostar. Liked. Veja o final com d. Study, estudar. Veja o final com ied. Algumas frases de exemplo. I worked yesterday. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. She liked apples. She liked apples. Ela gostava de maçãs. They studied for the test. Eles estudaram para a prova. Existe uma regra para o uso das terminações ed, d e ied, mas eu recomendo que você memorize o passado dos verbos para não ter que ficar pensando em regras e usá-los naturalmente. Só que existem alguns verbos no passado que não possuem as terminações ed, d e ied quando colocados no passado. Eles são chamados de verbos irregulares. Como o próprio nome diz, a escrita deles varia quando colocados no passado e a única opção é memorizá-los. Write, o verbo escrever, passado wrote. Go, o verbo ir, passado went. Tell, o verbo contar, passado told. Alguns exemplos. Shakespeare wrote many books. Shakespeare escreveu muitos livros. I went to the mall yesterday. Eu fui ao shopping ontem. She told him a secret. Ela contou um segredo para ele. Como fazer perguntas no Simple Past? Você faz uma pergunta no Simple Past da mesma forma que faria no Simple Present, só que ao invés do auxiliar do, does, você usa did. Do you wash the car? Você lava o carro? Veja que essa frase está no presente. O auxiliar que eu uso aqui nessa pergunta é do. Agora veja a mesma frase no passado. Did you wash the car? Você lavou o carro? Veja que eu troquei o do pelo did e a frase se transformou no passado. Do you wash the car? Você lava o carro. Did you wash the car? Você lavou o carro. Veja que eu apenas troquei o do por did e a frase ficou no passado. A interrogativa ficou no passado. Alguns exemplos. Did you go to school yesterday? Você foi para a escola ontem. Did they play soccer? Eles jogaram futebol. Did you do your homework yesterday? Você fez a sua lição ontem. Negativas no Simple Past. Você nega no Simple Past da mesma forma que faria no Simple Present, só que ao invés do auxiliar don't, doesn't, você usa didn't. Lembrando que didn't é a abreviação de did not. Did not, didn't. You don't have a car. Você não tem um carro. Essa frase está no presente. O auxiliar que eu uso é don't. You don't have a car. Você não tem um carro. Agora veja a mesma frase no passado. You didn't have a car. Você não tinha um carro. Está no passado. You don't have. Você não tem. You didn't have. Você não tinha. Veja que eu apenas troquei o don't por didn't e a negativa foi para o passado. Muito simples. Alguns exemplos. You didn't work yesterday. Você não trabalhou ontem. She didn't dance at the party. Ela não dançou na festa. The teacher didn't wait for the students. O professor não esperou pelos alunos.
Você não precisa colocar o verbo no passado quando estiver perguntando ou negando. Esse é um erro muito comum do estudante brasileiro de inglês. Veja bem. You played soccer yesterday. Essa frase está na afirmativa. You played soccer yesterday. E o verbo play está no passado. Played. Agora veja na interrogativa. Did you play soccer yesterday? Você jogou futebol ontem? You didn't play soccer yesterday. Você não jogou futebol ontem. Verifique que o verbo play na interrogativa e na negativa simplesmente não é colocado no passado. Por quê? Porque na interrogativa o did está dizendo que esse play é um verbo no passado. E na negativa o didn't está dizendo que o verbo play está no passado. Então eu uso played com ed apenas na afirmativa. Se eu tiver que negar ou interrogar, eu tenho que usar o auxiliar. Mais um exemplo. You went to school this morning. Você foi para a escola essa manhã. Did you go to school this morning? Você foi para a escola essa manhã? You didn't go to school this morning. Veja que na interrogativa e na negativa eu uso o verbo go na sua forma presente. Eu não preciso colocar went. Eu não falo did you went. Eu falo did you go. Eu não falo you didn't went. Eu falo you didn't go. Eu uso went, que é o passado de go, apenas na afirmativa. You went, você foi. Did you go? Você foi, interrogativa. You didn't go, você não foi, negativa. Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações do canal.